Saudações a todos os ouvintes da Rádio Zambezi FM. Mais uma vez está no ar o programa O Poder da Esperança. Programa esse que temos juntos com os caros ouvintes estudado a Palavra de Deus e temos aprendido muitas verdades bíblicas que por muito tempo estiveram ocultas para alguns. E muita gente tem nos ligado, pessoas têm enviado SMS, alguns temos ido ao seu encontro, outros têm ido ao nosso encontro e temos estudado juntos a Palavra de Deus. Então, para você que talvez hoje seja o primeiro dia ou é a primeira vez que nos escuta, nós estamos disponíveis para você entrar em contato conosco, para você poder apresentar a sua preocupação ou qualquer outra questão relativa à Bíblia. Mas hoje gostaríamos de mais uma vez, à semelhança de ontem, voltar a informar que estamos em direto hoje. Estamos em direto para poder dar a oportunidade, o privilégio ao ouvinte para poder entrar em contato conosco, ligando a partir do número 84 48 99 331. 84 48 99 331. Então, através desse contacto, o caro ouvinte pode ligar para nós, assim que estamos a apresentar o programa agora, porque estamos em direto, para juntos podermos estudar a Palavra de Deus. Bom, antes mesmo de começarmos com o estudo de hoje, eu gostaria de apresentar as pessoas que estão aqui conosco hoje para nos ajudarem a responder, para nos ajudarem a trazer as verdades bíblicas sobre as preocupações dos nossos ouvintes. Algumas questões foram colocadas nos estudos anteriores e nós não podemos responder naquele momento, mas hoje nós reservamos as questões mais repetidas em todos os estudos que tivemos para juntos podermos partilhar. Gostaria de convidar aos instrutores que estão aqui para poderem saudar. Vou convidar, em primeiro lugar, o instrutor Setimani para saudar os nossos ouvintes. Boa noite, ouvintes da Rádio Zambezi FM. Mais uma vez estamos aqui para, juntos, à luz da Palavra de Deus, discutirmos em torno desses temas maravilhosos e como o nosso amigo Sério aí dizia, hoje vamos falar e vamos dar espaço ao caro ouvinte, de modo que as questões que o caro ouvinte vier a colocar, nós possamos responder com base na Palavra de Deus. Instrutor Monel. Saudações a caros ouvintes. É com grande prazer que mais uma vez nos encontramos aqui para juntos podermos estudar a Palavra de Deus e responder a todas as questões com bases bíblicas. E isso que nós também deixamos em disponibilidade do caro ouvinte para mais uma vez também levantar as questões, as possíveis preocupações no decorrer também do programa. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação, aí ficou a saudação. Mas antes de começarmos já com os estudos, eu gostaria de, aí onde o caro ouvinte está, fazermos uma oração, porque cremos que precisamos primeiro convidar a presença de Deus para que o estudo de hoje seja ricamente abençoado. Onde está? Vamos fazer uma breve oração. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, obrigado por mais uma vez o estudo de hoje. Tu és santo e todo-poderoso. E nós acreditamos que com seu poder, com a presença do seu Santo Espírito, nós podemos aprender profundamente a sua palavra. Esteja conosco hoje, permita que todas as respostas, todas as pessoas que forem entrar em contato conosco possam ser abençoadas pelas respostas que a Bíblia vai aqui apresentar. Esteja conosco, em nome de Jesus suplicamos. Amém. Amém. Bom, lembrar mais uma vez que o caro ouvinte pode ligar para nós hoje, estamos em direto, através do número 84 48 99 331. 84 48 99 331. Ontem nós aqui conseguimos responder a duas questões colocadas durante os estudos, que é a relação entre a lei e a graça. Conseguimos compreender que pela Palavra de Deus existe uma relação entre a lei e a graça. Nenhuma delas abole a outra, apenas cada uma tem a sua função. A lei ensina-nos a verdade, representa o caráter de Deus, e é por causa da lei que nós conseguimos compreender onde está o nosso problema. E compreendendo onde está o nosso problema, nós recorremos a Deus. E é a graça de Cristo que nos livra do pecado. Então, nenhuma abole a outra. E também compreendemos que o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. E de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras Sagradas, ele foi instituído lá no Jardim do Éden. Deus deu à humanidade o santo sábado. E podemos compreender que ele não foi abolido. E repousar no sábado, guardar o sábado, santificar o sábado, é reconhecer a Deus como Criador dos céus e da terra. Mas hoje, tem mais duas questões que ficaram durante os estudos que tivemos, que é a questão de aonde vamos quando morremos. Será que existe fantasma? Existe alma? Em Schwab falamos existe músimo. E aonde vão
as pessoas quando nós morremos. Então, nessa primeira questão que um dos ouvintes colocou, eu gostaria de convidar os instrutores para poderem nos ajudar a começar a responder essa questão. Instrutor Setman, aonde vão as pessoas depois da morte? O que é que a Bíblia fala sobre a morte? Existe vida após a morte? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Muito obrigado, nosso amigo Sério. Obrigado ao ouvinte por estar nos acompanhando nesse momento pela Rádio Zambezi FM. Agradecer que o ouvinte ficasse muito atento e com uma Bíblia nas mãos pudesse acompanhar o estudo. Ou então, se não tem uma Bíblia, pode pegar uma caneta e papel e anotar os textos que aqui iremos citar, para que no momento oportuno em que o caro ouvinte estiver com uma Bíblia, possa responder ou possa aprofundar esse estudo maravilhoso que é acerca da morte. Uma outra questão que pode surgir é: onde estão os mortos? Acredito que muitas pessoas, muitos ouvintes nesse momento que nos ouvem, se fazem essa questão. O que acontece quando morremos? Muitas das vezes, quando morre uma pessoa amada, nós lamentamos. Em algum momento, nós nos perguntamos: o que está acontecendo com aquela pessoa que morreu, que nos deixou? Será que ela está sofrendo? Será que ela nos ouve? Será que ela está nos vendo nesse momento? Eu quero dizer uma coisa para os ouvintes. Muitas religiões do mundo dão diferentes respostas a essas perguntas. Algumas ensinam que se você for uma pessoa boa durante a sua vida, você irá para o céu. Mas as outras pessoas que forem má, então irá para o inferno. Isso é que ensina muitas igrejas. Ainda outras ensinam que na morte a pessoa passa para o domínio espiritual para ajudar os seus antepassados. Ou seja, depois da pessoa morrer, ela passa a ser um espírito que vai ajudar os seus antepassados também que morreram para proteger a família. As outras também acreditam que os mortos vão para outro mundo para renascerem em outro corpo. Ou seja, quando uma pessoa morre, por exemplo, aqui em Quelimane, a pessoa vai nascer em Iguadala ou vai nascer na China em outro corpo. Isso é que muitas religiões pelo mundo acreditam assim. Mas o que é que a Bíblia diz em relação a tudo isso? Quando lemos a Bíblia, percebemos que o sacrifício de Jesus na cruz abriu o caminho para a vida eterna. E se nós folharmos no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, eu vou ler. Versículo 4 diz assim: então vi alguns tronos e foi dado... versículo 4 de capítulo 21 diz assim: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então nós vemos aqui que o apóstolo João, quando estava escrevendo o livro Apocalipse, inspirado por Jesus Cristo, vemos que a Bíblia está predizendo um tempo em que não haverá mais morte. Agora, enquanto esse dia não chega, todos nós estamos sujeitos à morte. Segundo o rei Salomão, esse rei que foi o homem mais sábio da terra, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6 e 10, diz o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles. Versículo 6 diz o seguinte: o amor, o ódio, a inveja deles já desapareceram. Nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol. No versículo 10 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, com base nessas palavras do rei Salomão, nós percebemos que quando uma pessoa morre, ela volta para o pó da terra. Segundo o livro de Gênesis, que quando Deus criou o homem, Deus fez a sua imagem e semelhança, mas Deus dizia, usou a terra, usou o lodo para fazer esse homem. Então, quando o homem morre, volta para o pó da terra.
sem conhecimento, como diz o livro de Eclesiastes, sem sabedoria, sem pensamento. Até porque o seu cérebro para de funcionar, o seu coração para de funcionar. Se nós lermos no livro de Salmos, que escreveu o rei Davi, por sinal o pai de Salomão, Salmos 146, Salmos 146, o caro ouvinte pode nos acompanhar aí. Salmos 146, versículo 4, diz o seguinte: quando lhe sai o espírito, eles voltam ao pó. Nesse momento, nesse dia, nesse caso, nesse mesmo dia, cessam todos os seus planos. Ou seja, quando uma pessoa morre, a partir daquele momento, tudo quanto ele tinha como plano, tudo quanto ele tinha como pensamento, já acabaram. Aquela pessoa passa a não existir. Em João, no Novo Testamento, João capítulo 11, versículo 11, nós encontramos uma história da morte de Lázaro. Lázaro, esse que era um grande amigo de Jesus Cristo. Se nós lermos versículo 11 do capítulo 11 de João, diz: e tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Essas palavras são de Jesus Cristo em conversa com os seus apóstolos. Depois de receber a mensagem de que Lázaro já havia morrido, Jesus Cristo disse para os seus discípulos que nosso amigo Lázaro dorme, e os seus discípulos em algum momento não perceberam que Lázaro estava morto. É por isso que nos versículos subsequentes Jesus afirma que Lázaro morreu. Se lerem no mesmo livro, capítulo 11, versículo 14, diz: então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Os discípulos não tinham compreendido quando Jesus disse que Lázaro está dormindo. Eles pensaram que ele está num sono profundo em que depois irá levantar, mas Jesus disse claramente que Lázaro morreu. Vejam que Lázaro não estava no céu, Lázaro não estava no lago de fogo, Lázaro nem sequer renasceu em outro mundo. Lázaro estava morto. Então, é isso que eu quero compartilhar com o caro ouvinte, que quando uma pessoa morre, ela passa a não existir. Não vai viver em nenhum outro mundo, não vai para o céu e nem sequer também vai para o inferno. Obrigado. Muito obrigado. Só de lembrar aos ouvintes que estamos em direto e que podem entrar em contato conosco a partir do número 84 48 993 31. 84 48 99 331. 84 48 99 331. Podem ligar para esse contacto, nós vamos atender e vamos escutar a sua preocupação e vamos aqui juntos responder. Não hesite, ligue para nós. O instrutor Moneiro, o instrutor aí acabou explicando que como é que nós fomos criados e o que é que acontece quando nós morremos. Mas tem passagens bíblicas que parecem sugerir que há vida após morte. Jesus contou a parábola do Lázaro, do rico Lázaro, e parece que um caro ouvinte está nos atender. Gostaríamos de atender. Alô, caro ouvinte. Alô, muito boa tarde. Boa tarde, caro ouvinte. Eu gostaria de saber em como podemos, sobre essa morte de Lázaro. Sim. A parte que diz que Lázaro adormeceu. Sim. Gostaria de entender melhor, né? Adormecer, essa palavra adormecer. Muito obrigado. Como se chama? Elton. De onde nos fala? Quelimane, que bairro? Quelimane, bairro Samugo. Obrigado. Vamos tentar aqui responder essa questão. Muito obrigado. Tem mais outra questão ou não? Não. Ok, obrigado, caro ouvinte. Continue mais escutando o nosso programa na Rádio Zambeze 106.6. Muito obrigado aí, caro ouvinte. Elton, de Samuque, aqui em Quelimane, ele fez a seguinte pergunta: Jesus disse que Lázaro adormeceu. E como entender isso, Lázaro adormeceu? Mas estávamos aqui a dizer que Lázaro morreu. Então, como entender a palavra adormeceu? Como entender isso? Para ajudarmos nosso caro ouvinte Elton e respondendo àquelas passagens textuais bíblicas que sugerem que há vida após morte. A parábola do Lázaro, depois o ladrão na cruz. Algumas pessoas percebem assim. Então, o que significa Jesus ao dizer Lázaro adormeceu? Estava a dormir? Estava morto? Como compreender isso para ajudarmos o nosso caro ouvinte Elton? Obrigado por essa questão.
Primeiramente, há uma necessidade de compreendermos a questão de vida para podermos transitar para a morte. E quando olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas e tornou-se alma vivente. Quer dizer, a vida corresponde à associação entre o corpo e o fôlego da vida, que é a respiração nesse caso. Aí forma-se um ser humano vivo, que tem todos os processos vitais. E o que acontece então, o inverso disso? Para existir a morte, há uma necessidade de se existir a divisão ou a separação entre o fôlego da vida e o corpo. Aí identificamos a morte. Na vida houve a adição entre o corpo e fôlego. Aí nós conseguimos ver a alma vivente, que é um ser humano com todos os processos vitais, como anteriormente nós explicávamos. E quando olhamos para a morte, em vez de adicionar, vamos subtrair. Quer dizer, temos a alma vivente, que corresponde a um ser humano vivo, menos o fôlego da vida, que é a respiração que Deus concedeu ao ser humano. Aí nós conseguimos ver a morte. E exemplificando de uma forma clara, nós poderemos ter a luz. Quando unimos a luz à corrente elétrica, nós aí nessa união entre a luz e a corrente elétrica conseguimos identificar uma luz acesa. Para que não exista a luz acesa, nesse caso, o que deve se fazer? Deve-se separar a luz da corrente elétrica. Aí automaticamente não há de existir a luz acesa. A luz acesa corresponde à alma vivente. A lâmpada corresponde ao corpo. A corrente corresponde ao fôlego da vida que o próprio Deus nos concede. E o que acontece isso depois da morte? Quando vamos para o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Quer dizer, quando o homem estava sendo feito, Deus soprou nas narinas. E quando soprou nas narinas, o homem tornou-se alma vivente. E o que se faz o inverso? Em vez de soprar, vai inspirar o próprio fôlego que possui o homem. Aí acontece o processo da morte. E quando olhamos para algumas passagens bíblicas que sugerem que o Lázaro adormeceu, isso implica dizer que a morte não é o fim de tudo. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo estava a dar esse ensinamento, que apesar desse nosso amigo estar aqui na sepultura, isso não é o fim de tudo. É por isso, para a maior clareza deles, ele disse como: o nosso amigo Lázaro está morto. Mas isso não era o fim de tudo, porque se formos a ver nos versículos subsequentes, me refiro de Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus acaba afirmando que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que mora, viverá. Aí nós conseguimos ver a afirmação categórica, a explicação que estava lá, contida de uma forma não explícita, é que estava nos a transmitir um conhecimento que a morte não é o fim de tudo. E algumas passagens bíblicas e alguns conceitos vulgares acabam trazendo uma ideia de que quando alguém morre em algum momento, se fazia o bem, vai num local específico, e se fazia o mal, vai num local específico. Mas quando vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, o exemplo prático, encontramos Davi. Vamos ver um homem que seguiu os princípios de Deus, e vamos ver se realmente ele, o seu túmulo, permanece aqui na terra ou nada. Em algum momento o próprio Deus acabou trasladando o corpo dele para os céus, ou uma identidade específica que fazia parte dele acabou indo para os céus, um lugar específico. Quando vamos para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 29, diz o seguinte: irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Quando vamos para o versículo 34, diz o seguinte: porque Davi não subiu ao céu, mas ele afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Aqui nós conseguimos ver de uma forma clara que quando alguém morre não existe um espaço específico que em algum momento ele pode ir ou conviver e ter uma vida em si que nós não podemos identificar, nem muito menos reconhecer a sua própria casa. Isso para não dizer que estamos a falar de uma forma assim, sem bases bíblicas. Gostaria que pudéssemos juntos
folhear a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 7. Jó, capítulo 7, versículo 9 a 10 diz o seguinte: assim como a nuvem se desfaz e some, aquele que dessa sepultura nunca voltará a subir. E quando vamos para o versículo 10 diz o seguinte: nunca mais voltará à sua casa, nem mesmo o seu lugar o conhecerá mais. Aqui nós conseguimos ver quando alguém dessa sepultura em nenhum momento acaba subindo, vivendo na terra, e muito menos também tem um conhecimento, a consciência da sua própria casa em que ele foi removido, nesse caso por causa da morte. Aqui nós temos evidências bíblicas que demonstram realmente quando acontece a morte, não existe nenhuma identidade que em algum momento acaba vagueando ao nível do planeta Terra. As bases bíblicas acabam negando essa afirmação e trazendo base bíblica que realmente há uma separação, e nessa separação não há como existir outro processo vital. Muito obrigado pelas respostas. E só de lembrar ao caro ouvinte que em algumas passagens bíblicas, como o livro de Gênesis, no livro de Gênesis diz que Deus criou o homem e o homem passou a ser alma vivente. E algumas pessoas, quando olham para essa passagem, quando fala alma vivente, algumas pessoas acabam sugerindo que então nós temos alma. Só que há uma coisa que nós precisamos lembrar: o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e a palavra alma que foi usada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no hebraico significa nefesh, e nefesh significa criatura ou algo que tem vida, algo vital. Então, quando a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente, estava a querer dizer que o homem não tem alma, o homem é alma. Quer dizer, você e eu somos alma. E quando morremos já não existe alma, apenas existe um cadáver. E outra passagem que é muito mal percebida é o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, quando diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Então as pessoas ficam perguntando, então tem um espírito, porque a Bíblia fala de espírito. E também, mais uma vez, é preciso compreender que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e a palavra espírito que foi usada no hebraico é ruach. Ruach significa sopro, significa ar, significa fôlego, e não significa uma entidade que sai do corpo do homem. Então é preciso nós compreendermos essas questões para não ficarmos embaraçados. Agora, caro ouvinte, aí o nosso amigo Elton questionou: o que significa Lázaro adormeceu? Estava a dormir ou estava morto? E depois, como compreender as outras passagens bíblicas que parece que há vida após a morte? E quando nós morremos, há vida depois da morte? E onde vêm essas pessoas? Quando nós sonhamos, quando alguns vão consultar aos curandeiros, e os curandeiros dizem que veja isso, esse é o familiar que morreu há muito tempo a falar por ti. Então, como responder ao nosso amigo Elton? Jesus estava a dizer que Lázaro dormiu ou que ele estava morto? E depois, onde vêm essas pessoas que as pessoas sonham, as pessoas acabam recebendo nas suas casas, dizendo que meu antepassado esteve aqui, meu familiar que morreu há muito tempo esteve aqui? Então, como responder a essa questão? Instrutores? Muito obrigado. Caro ouvinte Elton, agradecer que prestasse atenção e que pudesse compreender de facto o que Jesus estava ensinando ou estava transmitindo naquele momento, naquele contexto, para os seus discípulos. E acredito também que essa não seja a preocupação do nosso amigo Elton, mas a preocupação de outros ouvintes que nesse momento também nos ouvem através dessa rádio. Se nós relermos ainda os textos, João capítulo 11, versículo 11 a 14, diz assim: e tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Como eu dizia antes, Jesus e seus discípulos estavam num lugar a pregar o evangelho, a andar. A pregação do evangelho de Jesus e seus discípulos era diária. Todos os dias eles andavam em diferentes locais e anunciavam o evangelho, anunciavam as boas novas às pessoas. E naquelas andanças eles são interpelados
por um mensageiro que trouxe a mensagem a dizer que Lázaro morreu. E Lázaro era um grande amigo de Jesus. Lázaro era irmão da Marta e da Maria também, esses que eram também grandes amigos de Jesus. E Jesus disse para os seus discípulos que o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono, porque os discípulos também, sendo amigos de Lázaro, eles estavam preocupados e ficaram tristes porque Lázaro já havia morrido. Isso é normal, porque também acontece conosco hoje, quando nós perdemos alguém, nós ficamos muito tristes. Mas Jesus, tranquilizando os discípulos, ele disse: Lázaro adormeceu. E é daí onde os discípulos não perceberam o que Jesus estava querendo dizer. E os discípulos disseram assim: Senhor, se ele está dormindo, então ficará bem. Quer dizer, eles perceberam que então Lázaro está a dormir, então ele não está morto, ele está bem. É só depois de dormir, ele vai levantar, Deus vai despertar ele do sono, ele vai levantar, vai estar bem. É daí que no versículo 14, Jesus disse: Lázaro morreu. Por que Jesus disse assim? Porque os discípulos não tinham compreendido que Lázaro havia morrido. Quando Jesus usa a palavra sono, não está querendo dizer que ele estava vivo, mas estava querendo dizer que essa morte não é o bastante, não é o todo. Lázaro irá ressuscitar. Lázaro irá ser-lhe dado uma segunda chance para que ele possa ainda retornar a reviver. É por isso que Jesus usa a palavra sono para ilustrar o estado em que Lázaro naquele momento se encontrava. Além do outro ensinamento que nós podemos tirar daí, é que aquela tratava-se, ou a morte que hoje todos nós iremos passar, os nossos antepassados já passaram, é a primeira morte. E não é a morte eterna, não é uma morte em que a pessoa morreu e para sempre. Nós, segundo a Bíblia, nós acreditamos que um dia, quando Jesus voltar, todos os mortos irão ressuscitar. E quando ressuscitarem, aqueles que se acharem redimidos por Cristo, esses serão levados com Jesus para o céu. E aqueles ímpios, aqueles infiéis, esses irão tornar a morrer novamente. É por essa razão que naquela primeira morte, naquela morte de Lázaro, Jesus usa a expressão sono para dizer que essa morte não é o bastante. Ele irá reviver. Muito obrigado. Então nós conseguimos compreender que, para o caro ouvinte Elton, que Jesus, ao dizer que Lázaro dormia, ele estava querendo dizer que Lázaro estava morto, porque quando a palavra adormecer em grego, quando Jesus usou, né, quando é traduzida, falando aramaico para o grego, pode significar dormir ou pode significar também estar morto. E quando Jesus disse que o Lázaro adormecia, ele estava querendo dizer que a morte que o Lázaro se encontrava era uma morte temporária. Em algum tempo ele ressuscitaria Lázaro, mas no fim dos tempos. Então, Jesus compara a morte ao sono, porque ele tem poder de nos ressuscitar da morte. Agora, há pessoas que têm testemunho de que viram pessoas que morreram há muito tempo. Há pessoas que dizem que já conversaram com pessoas que perderam a vida faz tempo. Mas a Bíblia diz que quando morremos, não há mais vida após isso. Então, de onde vem isso? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Instrutor Moner? Obrigado pela essa questão. Primeiramente, quando nós falamos a respeito daqueles que já faleceram, por sua vez, acabamos tendo alguns sonhos e aparece a imagem daquele que faleceu já há tempos, de nossos antequeridos. Quando vamos para as passagens bíblicas, quando vamos para o livro de profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 28, a partir de versos 12, a partir do versículo 10 diz o seguinte: Porém Saul jurou-lhe pelo Senhor, dizendo: Assim como vive o Senhor, nenhum castigo sobrevirá por isso. A mulher então perguntou: A quem queres que eu te faça subir? Ele respondeu: Fazei-me subir, Samuel. Quando a mulher viu Saul, gritou em alta voz e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu és Saul. Tu és Saul.
Então o rei lhe disse: não temas, o que vens? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um espírito que vem subindo do chão. E ele perguntou: qual é a sua aparência? Ela disse: vem subir um ancião coberto com uma capa. Saul percebeu que era Samuel. Inclinou e prostrou-se com o rosto em terra. Então Samuel disse a Saul: por que me perturbaste, fazendo-me subir? Saul lhe respondeu: estou muito angustiado, pois os filisteus lutam contra mim, e Deus se afastou de mim e não me responde mais, nem por meio de profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me digas o que devo fazer. Então Saul disse: por que me perguntas se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? Aqui nós conseguimos ver que a história do profeta, do rei Saul, ao se aproximar daquela mediu, aquela curandeira, e quando se presencia diante da casa do curandeira, a curandeira fez aqueles todos rituais que se fazem, acabou fazendo levantar um homem com a aparência de Saul. Mas se formos a ver, biblicamente nessa época Saul estava morto. Para não dizer, o caro ouvinte, que estou a inventar que Saul estava morto, podemos retroceder para capítulo 25, que demonstra realmente Saul já estava morto. Quando vamos para o capítulo 25, diz o seguinte: Samuel faleceu e todo Israel se ajuntou e chorou por ele. Eles o sepultaram na cidade onde morava, em Ramá. Davi lamentou e desceu ao deserto de Pará. Aqui nós conseguimos ver uma evidência que realmente o próprio Samuel, nesse caso o profeta Samuel, estava morto nessa época. Mas essa curandeira acabou levantando alguém com a aparência de Samuel e começou a falar as palavras como se fosse Samuel. Automaticamente, se Samuel estava morto, existia uma coisa a mais aqui. E o que estava a acontecer? Automaticamente o inimigo já tinha se transformado e levado a aparência de próprio profeta Samuel e se presenciou como se fosse Samuel, alguém que já estava morto, biblicamente falando. E se formos a ver essas bases, conseguimos ver que o inimigo tem a capacidade de se transformar em qualquer pessoa, porque ele convive diariamente com as pessoas e sabe e conhece como são as pessoas. E para fazer acreditar essa teoria da vida além túmula, acaba levando a aparência e fazendo pensar que realmente é aquela pessoa que faleceu, mas na íntegra são demônios que se transformam em pessoas que faleceram e aparecem diante de nós, e nós acabamos cultuando e prostrando e adorando. Porque se vamos a ver aqui, o próprio profeta, o próprio rei Saul ajoelhou-se, prostrou-se, e o que o inimigo quer é adoração. E Saul aqui teve que ajoelhar diante de um Samuel falso, que é o demônio, para demonstrar que realmente o próprio Satanás tem capacidade de se transformar. Gostaram dessa mulher? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz o seguinte: não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aqui nós conseguimos ver uma evidência bíblica que realmente o próprio Satanás se transforma em algumas pessoas, em algum momento, fazendo acreditar que são aquelas pessoas que faleceram, nossos parentes, mas na essência não é o nosso parente, mas somente ele levou a aparência para fazer acreditar, porque ele é pai de mentira. O objetivo é de enganar a massa e crendo uma vida que tem além de e biblicamente é condenável, não é admissível. Quando alguém morre, há uma separação total, não há uma outra identidade que aparece. Mas as bases bíblicas nos alertam que realmente Satanás tem essa capacidade de se transformar em anjo de luz, assim como também os eventos bíblicos dizem como cuidado com anticristos, quer dizer, ao descer a pessoas com aparência de Cristo. Temos um ouvinte que nos está a ligar. Alô, caro ouvinte? Alô, ouvinte? Alô, ouvinte? Alô? Infelizmente perdemos a linha e... Continuando, instrutor? Sim, continuando. Se formos a ver, as evidências bíblicas demonstram que realmente nos últimos tempos poderiam acontecer ou levantar os anticristos. E esses anticristos, anti quer dizer contra Cristo, mas com a aparência de Cristo, mas poderá convencer a massa
quer dizer, o inimigo poderia se transformar em um Cristo falso, um pseudo-Cristo, para poder enganar a massa. Isso também não é de admirar. Que esse poder Voltou a até ligar? agora- Alô, ouvinte? Alô? Alô? Boa noite. Sim? Genito? Boa noite. Ok. Pode... Sim? Em que podemos ajudar? Infelizmente, mais uma vez, perdemos a linha. Mas tente ligar para nós ainda vamos responder, vamos atender às suas preocupações. Bom, nós estávamos a aprender que o inimigo, Satanás, consegue se transformar, consegue trazer aparição como se fosse o nosso irmão, o nosso pai, o nosso amigo que morreu há anos. E para isso a Bíblia chama de espiritismo. Então todas as pessoas que se envolvem com esse tipo de hábitos, essas pessoas, no lugar de servir a Deus, no lugar de adorar a Deus, estão a adorar ao inimigo. E o rei Saul, por causa de se envolver com essa prática, ele foi punido por Deus, ele foi removido do reino de Deus. Então nós precisamos compreender que pessoas aparecerão com semelhança de nosso antequerido, o inimigo se manifestando assim. E não é porque é aquela pessoa que morreu, não, mas é a obra do inimigo. Agora, o tempo mesmo nos falta muito pouco para o fim, mas tem uma questão que nós não podemos deixar, que em 5 minutos é possível nós trazermos aí a resposta, que é a questão do inferno. Já tínhamos dado esse estudo, mas as pessoas ainda insistem querendo saber sobre o inferno. O inferno existe hoje, ele é real. Existe hoje o inferno, existe algum lugar onde as pessoas são colocadas por serem más pessoas. Quando morrermos, vamos para o inferno. O inferno existe hoje. O que a Bíblia ensina sobre o inferno? De uma maneira muito breve. O que a Bíblia ensina sobre o inferno? 6 minutos. Obrigado. O que a Bíblia fala sobre o inferno? Se nós folharmos a Bíblia, no Antigo Testamento, muitas das vezes a palavra que hoje é traduzida por inferno, em algumas versões bíblicas, a sua origem hebraica, como dizia o apresentador, nosso amigo Sério, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, é utilizada a palavra Sheol, que significa, ou pode significar morte, pode significar sepultura, pode significar abismo, ou pode significar destino dos mortos. Se nós lermos, por exemplo, em Daniel capítulo 12, versículo 2, diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E folharmos mais uma vez, ainda no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22. Versículo 22 diz assim: porque um fogo se acendeu na minha ira, queima até o mais profundo do Sheol, devora a terra com seu fruto e abraça os alicerces dos montes. Então vejam que a expressão usada aqui no Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22, é Sheol, que eu, como dizia, pode significar morte, sepultura, abismo ou destino dos mortos. E no Novo Testamento, a palavra que é normalmente usada é Hades, que no original grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, pode significar também o mesmo que Sheol, que é morte, sepultura, abismo ou destino dos mortos. Podemos ler, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 14. Diz assim: a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, vejam aí que a palavra que normalmente é traduzida por inferno, aí nós encontramos que no original pode significar sepultura, morte ou abismo. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não fale de inferno. Se nós lermos no capítulo 5 de Mateus, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 30, Mateus capítulo 5, versículo 30, o caro ouvinte pode acompanhar-nos aí, diz assim: se a tua mão direita te
te faz tropeçar, corta e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o seu corpo para o inferno. Vejam aí que Jesus acaba usando a palavra inferno, mas aqui já não tem o mesmo significado que Sheol e Hades. Aqui no original grego significa, a palavra é Gena ou Gena, dependendo como o caro ouvinte vai ler, é Gena. Então aqui Jesus está se referindo ao lago de inferno. Se nós lermos, como lemos anteriormente, novamente o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, nós vamos ver aí que João usa a expressão lago de inferno. Então, quando a Bíblia se refere ao lago de inferno, está se referindo ao local de punição, ao inferno. Mas, quando a Bíblia se refere à morte, à sepultura, o original hebraico é Sheol e grego é Hades. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia não diz que o inferno é um lugar. A Bíblia em nenhum momento diz que o diabo está no inferno a comandar com os seus anjos e a atormentarem aqueles que morrem. Em nenhum momento. Também a Bíblia não diz que é um lugar onde os pecadores se divertem. A Bíblia não diz que o inferno está na terra. E deixa claro que não tem ou não há ninguém no inferno ainda até hoje. Nem sequer até o diabo não está no inferno. Se nós acompanharmos no livro de Apocalipse, capítulo 19, 20 e capítulo 20, 10, versículo 10, versículo 14 e versículo 15, nós iremos compreender que nesse momento ninguém está no inferno, nem sequer o diabo. Muito obrigado, instrutor Munez. Se nós, como já acabamos compreendendo aqui a etimologia da palavra inferno, há uma necessidade de compreendermos o sentido amplo do próprio inferno, que é o estado de punição e destruição pelo fogo eterno dos homens, mãos, assim como da própria terra. E quando olhamos a questão do inferno, tem sido algumas ideias errôneas e demoníacas, e a diabólica nesse caso, que são proliferadas ao nível do mundo. Se formos analisar essa palavra inferno, algumas concepções erradas estão intimamente ligadas à questão do purgatório, em que há um local em que quando alguém morre vai lá e acaba sofrendo, e por sua vez os seus queridos ainda vivos podem fazer aquelas cerimônias de 7 dias, 30 dias e por sua vez um ano, que chamam de miserere, com o intuito de fazer o que? Remover a pessoa que está em sofrimento para o paraíso, enquanto biblicamente isso não existe. Só gasto, despender, digamos, despesa e enganar a população que não tem o tempo de poder, em algum momento, analisar com bases bíblicas e dizer que o inferno não é um local específico. O inferno em si, então, não existe. E para a compreensão exata do inferno, encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, diz o seguinte: elas subiram por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas desceu do fogo do céu e os devorou. Quer dizer, o inferno corresponde quando os santos irem lá nos céus, onde vão gozar um período de 1000 anos, e depois de gozar essa esfera de 1000 anos, retornarem para aqui na terra, os maus vão ser ressuscitados dentre os mortos. E depois de serem ressuscitados, o inimigo vai iludir os seus, digamos, companheiros a invadirem a Nova Jerusalém, que desce do céu, como está descrito no livro do Apocalipse, capítulo 21. E depois de enganar seus inimigos para invadirem o acampamento dos santos, aí Deus vai agir, vai fazer descer do seu fogo em enxofre, onde vai destruir os mãos, inclusive a própria terra que habitam ou que esses mãos estão a ocupar. E nesse preciso momento, isso corresponde a inferno. Isso chama-se inferno biblicamente. A destruição dos homens maus a quererem invadir a Nova Jerusalém, isso depois dos milênios nos céus e retorno para aqui na terra. E essa destruição corresponde a inferno, a não um lugar específico que em algum momento as pessoas podem estar lá a serem atormentadas, a sofrerem. O mal vai lá nos céus, o outro mal, o bem, digamos, aquele que pratica o bem vai para os céus, aquele que pratica o mal vai para o inferno. Biblicamente isso está errado, como também acabamos evidenciando no livro de Atos, capítulo 2, versículo
29, que o próprio patriarca Davi está aqui na terra, que foi um homem bom, como nós também bem sabemos quando lemos o livro de Salmos que ele escreveu. E quando vamos também no mesmo versículo 34, diz que o próprio Davi não subiu ao céu. Aí acaba fechando. Eu creio que não existe nenhuma probabilidade bíblica que demonstra que realmente existe um inferno, que em algum momento as pessoas podem sofrer os maus depois da morte, assim como os que praticam o bem irem nos céus. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo não teria validade. Podia voltar a fazer o quê? Estaremos fechados biblicamente. Bom, aqui o tempo mesmo está a fugir-nos, já estamos mesmo ao fim, mas tem duas questões que nós iremos trazer no próximo encontro. Tem um ouvinte de nome Mário que vive no Samuc e ele questionou: jogar, assistir, é bom para o cristão ou não? E outra ouvinte, Sandra, que fala de Santágua, ela questionou a questão de adoração, sobre a mãe de Jesus, Maria, a mãe de Jesus, pode ser adorada? Onde ela foi, onde ela está? Está viva ou está morta? Se pode ou não ser adorada? Então o tempo mesmo nos fugiu, mas nós temos a certeza que a Bíblia tem resposta para essas questões e nós vamos convidar a caro ouvinte a ficar atento nos próximos estudos. Isso para a Sandra e para o Mário, que fique atento nos próximos estudos. Nós vamos falar sobre esse assunto e vamos trazer resposta a esse assunto. Então fica a saber que a palavra de Deus no livro de Apocalipse 20:14 diz que nós, ou aqueles que forem injustos e aqueles que forem justos, haverá uma separação. E os injustos serão lançados no lago, injustos nesse caso, serão lançados no lago do fogo do inferno. Então o inferno é preparado para o futuro. O futuro de quem? Daqueles que hoje rejeitam a Jesus como Salvador pessoal. É uma realidade. Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo e enxofre. O povo antes do dilúvio foi destruído com água. Para nós, que continuarmos a insistir em rejeitar a graça de Cristo, em rejeitar a Cristo como Salvador pessoal, Deus não terá uma outra escolha, lançar-nos-á ao lago do fogo do inferno. Então, mas não é o desejo de Deus fazer isso. Então tome as suas escolhas aí, tome decisões de aceitar a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Se esse for o seu desejo, for o seu interesse, nos contacte, entre em contato conosco, nós iremos ajudá-lo e estudaremos juntos a palavra de Deus. Obrigado pelos ouvintes que nos tentaram ligar para nós e os outros conseguiram entrar em contato conosco, e também para os que enviaram SMS. As questões que ficaram nós traremos nos próximos estudos. Queremos terminar e vamos convidar ao instrutor Setimani para fazermos uma oração e assim terminarmos o estudo de hoje. O caro ouvinte pode nos acompanhar aí onde estiver, fechando os olhos e em silêncio ore conosco. Deus, todo Criador dos céus e da terra, nós te adoramos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos porque o Senhor esteve conosco no estudo de hoje, que estávamos a estudar sobre esses temas bastante importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida aqui na terra. De maneira correta, nós compreendemos aqui o que é inferno, nós compreendemos aqui, será que a vida após a morte, com a sua aspiração, com a sua palavra, nós folhamos, estudamos e acreditamos que é o correto o que nós lemos aqui. O que nós pedimos nesse momento é que o Senhor possa estar conosco, estar com os ouvintes que estavam nos acompanhando através dessa rádio, que o Senhor possa tocar os corações de cada ouvinte, de modo que cada um possa tomar a decisão no seu coração de aceitar a Ti como Salvador pessoal. É o que nós te pedimos, para que o Senhor possa estar conosco, possa nos dar uma noite tranquila e que nos próximos estudos nós voltemos aqui para que possamos dar também mais um estudo acerca da sua palavra. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até ao próximo encontro, ouvinte. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou. Estando
ver.